noite a todos. Espero que estejam bem. Então vamos Boa começar hoje noite. a Boa nossa noite. sexta reunião. Nessa sexta reunião, nós iremos abordar a temática taxonomia de Bloom. E essa temática, ela vai ser trabalhada também no próximo encontro, que seria a nossa reunião 7. Deixa eu colocar aqui para apresentar e dando os informes iniciais até que os demais vão entrando. Então, aqui no próprio slide, ela está como taxonomia de Bloom 1, pelo fato que no encontro 7, então na semana que vem, nós também veremos sobre essa temática, só que a partir de outra perspectiva. Aqui só para dar uma olhadinha na nossa agenda, então nós temos, tirando hoje a nossa reunião, nós temos somente mais 2 reuniões com temáticas. Porque a última reunião, dia 2/5 a 5 de maio, é o feedback e compartilhamento. Vai ser a reunião só para vocês comentarem sobre o relato de implementação que vocês fizeram. Então vejam, caso ainda algum cursista não fez esse relato de implementação, acredito que já esteja no momento de vocês irem se organizando. Escolher uma dessas temáticas, que é desde a reunião a 3 aqui, desafios do novo ensino médio, promovendo a aprendizagem usando boas perguntas, estilos de aprendizagem, aí vai ter 2 então sobre a taxonomia de Bloom, e a última é monitoramento da aprendizagem e avaliação. Então escolham uma dessas temáticas, ou seja, uma das metodologias que foi empregadas nessas reuniões, escolham uma aula do RCO e façam a adaptação necessária. Já falei, mas caso alguém ainda não tenha ouvido, quem sabe, essa aula então preferencialmente fosse implementada numa turma de projeto de vida, mas caso vocês não tenham, então ela pode ser implementada na turma que vocês têm, seja ela ensino fundamental, ensino médio, de qualquer disciplina. Só que necessariamente tem que ser uma aula sobre projeto de vida. Então vocês vão fazer daí as possíveis adaptações necessárias. Então como que vai ser a nossa agenda? Então não sei, ninguém me comentou, pelo que eu lembro aqui, que iria implementar, que iria falar hoje sobre o seu relato de implementação, mas isso daí depois eu pergunto novamente, que a gente pode destinar um tempinho, então caso algum cursista já queira apresentar. Nosso acolhimento, nós vamos fazer uma atividade no Mentimeter com vocês. Para início de conversa e fundamentando a prática, é o momento então que a gente vai estar comentando, falando sobre essa taxonomia de Bloom. Para quem não conhece, então vai ser o momento hoje de conhecer. Para quem já ouviu falar, mas não lembra direito, então vai ser o momento de relembrar. Ou para aqueles que já conhecem e aplicam, então vocês vão poder me ajudar então a comentar sobre essa temática. O em ação, então, é um momento que vocês vão se subdividir em pequenos grupos, igual nós já estamos acostumados a fazer. E nesses pequenos grupos, então, vocês vão ter uma aula específica do RCO e dela vocês vão, então, envolver o tema de hoje, então, que vai ser a taxonomia de Bloom. E para concluir, então, 5 minutos. Então, primeiro, só deixa eu ver aqui que estão me pedindo para enviar o link. Só deixa eu achar, só um minutinho. Aí. Então, não sei se algum cursista gostaria de falar sobre o seu relato de implementação, como que foi a experiência nesta aula de hoje? Não? Ok, então se na próxima aula do dia 19, quarta-feira que vem, alguém tem interesse em já comentar sobre como foi o seu relato de implementação, é só vocês me avisarem. Senão a gente vai ficar tudo lá para maio, lá na primeira semana de maio. Então, acolhimento. Professor, listamos abaixo
uma série de ações que permeiam nossas práticas com os estudantes. Dentre elas, indique 3 que representem o que você mais solicita dos seus estudantes. Então, olhem essa tabela cheia de verbos, né, verbos de ação, e aí identifiquem quais desses verbos os que vocês mais utilizam e escolham 3. Tá? Então, vou deixar um tempinho aí para vocês estarem analisando essa tabela e escolhendo 3 verbos da qual vocês mais utilizam em sala, né, que permeia essa ação que envolve os estudantes. Então, vou deixar um tempinho para vocês analisarem. Aí, depois que vocês já escolheram, então, esses 3 verbos principais, aí essas 3 ações, eu vou enviar para vocês aqui um link que vocês vão acessar. Já vou enviar ali no chat para vocês. Não sei se vocês já utilizaram o Mentimeter, mas ele é assim. Vocês vão acessar, vocês vão digitar lá no computador, ó, aquele lá, ó, www.mente.com, vocês clicam nele. Automaticamente, quando vocês clicam, pede para digitar um código. Aí o código a ser digitado vai ser, ó, 69411276. Vejam primeiro se vocês conseguem entrar. O código é 69411276. Quando vocês entrarem nesse link, vai aparecer essa pergunta aqui para vocês, ó. Indiquem 3 ações que representem o que você mais solicita. Então, lembra aqueles verbos lá que eu mostrei anteriormente? Deixa eu voltar aqui e mostrar novamente os verbos, ó. Desses verbos aqui, vocês vão escolher 3 e aí vocês vão digitar lá e compartilhar com nós. E aí a gente vai ver todos os que vocês estarão colocando aqui ao mesmo tempo. Aí, caso alguém não conseguiu entrar no link do Mentimeter, vão me avisando aqui. Ó, por enquanto, 3 professores já responderam. Deixa eu só mandar aqui no grupo. A professora Daiane não está conseguindo. Deixa eu enviar aqui novamente. Acessa o link ali pelo chat. E os verbos são esses aqui, ó. Para a prof que perguntou. Vou mostrar aqui. São todos esses. Deixa eu ver quantos tem aqui. 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 30 verbos aqui. Então, vocês escolham os 3 que vocês mais utilizam em suas aulas. E aí, coloquem eles lá no Mentimeter. Deixa eu vir aqui pro Mentimeter agora, para ver como é que vocês estão colocando. Deixa eu ver só se o professor conseguiu entrar. Ah, para quem entrou agora... O meu tá em inglês, como que eu faço para mudar? Se você tiver no computador, você clica com o botão direito do mouse e aí você coloca traduzir para o português. Para quem tá entrando agora, então deixa eu só mostrar aqui de novo. Ó, eu tô mostrando alguns verbos para vocês. Nesses verbos, vocês vão escolher os 3 que vocês mais utilizam em sala de aula. Depois que vocês escolher quais são os 3 que vocês mais utilizam, eu vou enviar aqui de novo no chat daí o link para vocês estarem acessando. Vocês vão colocar lá www.mente.com, tá aqui no chat. E aí vocês vão colocar aquele código que está lá, 69411276. Ó, esses são os verbos.
e aí vocês vão colocá-los lá para nós. Vamos ver como é que vocês estão montando aqui, ó. E ótimo, 14 professores já responderam. Prof, olha se o meu disse, se foi. O que você colocou? Lembra dos verbos? Eu coloquei compreender, aplicar e criar. Sim, apareceu aqui. Ótimo. Apareceu? Apareceu. Então, se vocês estão olhando aqui comigo, Então, tá o Mentimeter, então, caso alguém não conheça ainda, é uma ferramenta interativa que eu consigo receber as respostas das pessoas e projetá-las ao mesmo tempo. Então, eu consigo ver essa interação com as respostas. A forma que eu escolhi para mostrar as respostas aqui é a nuvem de palavras, mas tem outras ações que nós podemos escolher, outras ferramentas ali. A nuvem de palavras, então, conforme as palavras, conforme a pergunta que eu solicitei, né, em pedir as 3 ações, vocês digitam e elas vão aparecendo aqui em forma de palavras. Aí, as palavras maiores, por exemplo, ali, ó, o explicar, o pesquisar, significa que mais de um professor falou sobre essa palavra, por isso que elas estão maiores. Então, as que estão mais destacadas significam as que professores repetiram, né? Aí essas menorzinhas ali, por exemplo, quem sabe discutir, relacionar, reformular, avaliar, me parece, assim, olhando, que apareceu somente uma vez. Mas então, olhando assim, a que mais apareceu é a explicar e a pesquisar. Né? Depois dessas duas, daí tipo meio tem um empate ali, né? Tem o elaborar, tem o criar. Então agora, já que vocês colocaram essas palavras, ó, 16 professores conseguiram responder. Obrigada. Aí, essa palavra explicar, algum professor poderia falar assim do seu componente curricular, da sua disciplina? Como que você utiliza essa ação? Como que vocês pedem para que os alunos expliquem alguma coisa dentro da sua disciplina? Algum professor poderia comentar de quem colocou a palavra explicar? Quem que colocou explicar poderia falar para nós um pouquinho sobre? Pode falar. Profe, hoje Oi. eu trabalhei com os alunos sobre os movimentos sociais. E aí eu dividi eles em 3 grupos. E aí esses 3 grupos, eles deveriam discutir a questão dos direitos das mulheres, dos indígenas e dos negros. Aí eu dei um tempo para eles se organizar. Aí depois a gente voltou para a sala e cada grupo, então, fazia um comentário de como, por exemplo, as mulheres como foram conquistando seus direitos dos primeiros tempos até os dias atuais, no decorrer desse tempo, sabe? Tanto os indígenas quanto os negros. E foi bem bacana. Então, ó... Cada um pôde, assim, todos deveriam falar uma coisa. Essa atividade aí que você fez, dá para nós... No decorrer da história... No decorrer da história também, com a chegada dos negros, né? Até os dias atuais, ainda a questão do racismo. Então, eu queria desde o início, do princípio, até os dias atuais. Todo o decorrer da história. Foi bem bacana. Eu dividi a turma em 3 grupos. Sim. E aí, ó, falando nessa atividade aí da professora Fátima, dá para incluir algumas ações aqui, ó. Por exemplo, eles tiveram que fazer uma pesquisa, né? Então, eles pesquisaram sobre aquele assunto. Outro verbo que dá para envolver, que tá aqui mostrando para nós, é que os alunos discutiram. Então, em cada grupo, eles discutiram sobre
a questão dos indígenas, de antigamente até os tempos atuais. E aí depois, deixa eu ver qual outro verbo que combinaria aqui. Eles projetaram, eles comentaram sobre a atividade no final. Então, ó, de certo modo, você já envolveu aí diferentes verbos, né? Diferentes ações nessa sua atividade. Acho que era o professor Ricardo tinha levantado a mão, não sei se ainda gostaria de falar. Estão conseguindo ouvir que eu estou com um problema no meu microfone, Tá ouvindo? certinho? Sim. Então, a palavra explicar é bem usado dentro da filosofia, principalmente para a gente mostrar para os alunos que às vezes uma explicação básica não dá, né? A gente tem esse costume de pegar um aluno que você pergunta, por exemplo, o que é filosofia? Ele fala, é refletir, pronto, acabou. Falei, não, vamos explicitar mais, né? Vamos ser um pouquinho prolixo, dizer que o explicar é tentar expor para fora as nossas ideias. E eu falo, precisa de uma certa coerência quando você vai explicar, ligando as ideias, e para formar conclusões, um argumento válido para todos, né? Então, em qualquer tema que a gente trabalhe, por exemplo, como ética, que a gente trabalha tanto, pedir para eles explicarem, por exemplo, por que a gente acha que colar na prova é uma coisa errada e mesmo assim pratica. Então, a palavra explicar é básico para a filosofia. Ah, legal. Desses professores aqui, ó, quem que colocou o pesquisar? Porque para mim parece que o pesquisar é a palavra que mais está destacada aqui. Alguém poderia comentar como que utiliza nas suas aulas o verbo pesquisar? Pode falar. Oi, tudo bom? Quando eu dou trabalho para eles, sabe? Eu dou trabalhos assim, eu trabalho com sexto, sétimo e oitavo ano esse ano. Aí quando eu dou trabalho para eles, eles falam, professora, posso copiar aquela página do livro assim? Porque geralmente eu dou abertura para eles decidir o que eles querem. Eu nunca dou um título só para a sala. Eu falo, dentro de geografia vocês pesquisam o que vocês gostariam de aprender, que vocês gostariam de entender mais. Professora, mas precisa pegar do livro? Não. Você tem um irmão do ensino médio, você pode pegar dele, você tem um vizinho, você tem um amigo, você pode pesquisar nesse livro e trazer novidades para a gente, sabe? Aí, eu desde o sexto ano, quando eu começo a ensinar, eu começo a pedir introdução, conclusão, né, e referencial teórico nos trabalhos. Aí eles ficam, mas professora, qual livro pesquisar? Qual é o nome do autor? Tem que pesquisar isso? Tem que trazer o nome da editora? Então, eles falam assim, que daí eles pesquisam. Pode ser do Google, pode ser da internet. Eu falo, pode, mas não é tudo, um pouquinho só. E é bem interessante, daí eles gostam. Sim, e aí eu queria ouvir também um professor que colocou sobre a palavra elaborar. Como que sentido que vocês utilizam esse elaborar na sua disciplina? Quem que colocou o elaborar? Pode falar. Então, boa noite. Eu procuro sempre, quando a gente está trabalhando algum assunto, algum tema, então primeiro a gente pesquisa, discute sobre aquilo, e daí eu peço para eles elaborarem. Pode ser um mapa mental, um esquema, um exercício de fixação que eles elaborem, né? Que tem que ser bem pensado, uma charge, né? E é dessa forma, eu jogo a bola para eles. Eles têm que elaborar, criar alguma coisa. Legal. Então, assim, tirando aquela palavra lá que acho que a professora Jurema colocou, querendo dizer que era ela que tinha feito aquela atividade, né? Todas as outras palavras aqui são verbos, né? São verbos de ação. Prof, eu não sabia postar. Não tem problema. Eu não sabia postar, daí foi lá. Tá bom. Foi lá essa palavra primeiro. Mas não tem problema, imagina. Em inglês ainda. Eu já imaginei que foi algo ali que você acabou colocando o nome, né? E quis enviar, né? Que era você que estava enviando aquela atividade. Mas não tem problema, imagina. Então, tirando essa palavra, né? Todas as outras são um verbo de ação.
E esses verbos de ação nós utilizamos rotineiramente em nossas aulas. Olha, o pesquisar, eu acredito que todos, né, nas suas diferentes disciplinas utilizam. O explicar eu uso bastante em matemática também, assim como o professor de filosofia comentou, mas o meu explicar aí é no sentido, tipo, se a pessoa chegou lá num determinado cálculo, né, eu sou professora de matemática, chegou no resultado 5, um exemplo. Então eu peço, explique, né, com suas palavras como você chegou ao determinado resultado. Que aí, além dela ter feito a continha usando os algarismos, ela vai tentar buscar ali a forma, ela vai pensar, né, e vai tentar explicar então a forma como ela desenvolveu aquele determinado cálculo. Acho que não tem mais ninguém com a mão levantada, né? Então essa era uma atividade inicial pra gente dar uma olhadinha assim sobre os verbos que vocês estariam utilizando então para as suas aulas. Deixa eu mudar o tipo de apresentação e aí a gente vai entrar então no tema da nossa aula, que seria a taxonomia de Bloom. E todos esses verbos, então, eles têm a ver com essa taxonomia de Bloom. Então, vocês notaram que na tabela apresentada temos uma organização lógica de ações que vão do nível mais básico, que é o lembrar, até o mais complexo, que é o criar. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo nessa tabela. Então, o nível mais básico aqui que a gente compreende é o lembrar. Tô lembrando, né? E vai até o nível mais complexo, que seria então o criar. E aí, esses níveis, então, eles seguem uma determinada organização. E essa organização diz respeito, então, ao que nós chamamos de taxonomia de Bloom. Essa taxonomia de Bloom, nessa aula de hoje, então, nós vamos conhecer os domínios e os níveis de aprendizagem definidos pela taxonomia. Nós vamos compreender os princípios dessa teoria. Nós vamos aplicar a taxonomia para o desenvolvimento de atividades. Nós vamos analisar uma aula do RCO, mobilizando os níveis cognitivos da taxonomia. E, por fim, nós vamos discutir possibilidades de utilização dessa proposta na nossa prática. Vejam, todos esses destaques aqui dos verbos conhecer, compreender, aplicar, analisar e discutir são verbos que estão aqui. E esses verbos, eles estão seguindo uma ordem cronológica. Por exemplo, a primeira, eu pedi para vocês conhecerem, né? Nós vamos conhecer, somente conhecer. E aí, depois, vem para o nível do compreender. Nós vamos compreender, então, como que essa taxonomia funciona em relação aos princípios. Depois, a gente vai aplicar isso em uma determinada atividade. Então, tá subindo os níveis. Aplicar. Após, a gente vai analisar uma aula. A gente tá aqui no nível do analisar. E aí, por fim, discutir. Então, vejam, a gente fez uma demanda, né? Nós fomos subindo os níveis desses determinados verbos. E isso a gente faz nas nossas aulas. Primeiro a gente quer que o aluno conheça sobre determinado conteúdo. Depois, então, que ele compreenda como que aquele conteúdo está presente. Que ele aplique esse conteúdo em uma situação problema, por exemplo. Que ele analise esse conteúdo e, por fim, que discuta possíveis relações, possíveis exercícios, projeções que esse conteúdo pode trazer para a aula. Tá? Então, falando sobre essa taxonomia, vocês aqui do grupo já conhecem, já ouviram falar sobre a taxonomia? E se sim, alguém poderia relatar para nós, então, como que essa taxonomia auxilia na sua prática? Que experiência que vocês têm de taxonomia? Alguém poderia compartilhar com nós? Se sim ou se não, se nunca ouviu falar? A professora Janaína colocou não conheço, ok. Professora Jurema?
É assim, a taxonomia de Bloom, ela entrou muito na educação especial, tá? E eu trabalho com sala de recurso, trabalhei todos os anos com sala de recurso, faz uns 8 anos. Aí faz uns 2 anos que entrou essa taxonomia de Bloom na educação especial, que é toda essa prática de fazer os relatórios, de fazer o que o aluno entendeu, de trabalhar com o professor que está em sala de aula, em conjunto com o professor da sala de recurso, usando esses verbos todos, para a gente poder ensinar o aluno a entender, compreender, ver, trabalhar, tudo essas coisas. Então, foi ali que eu vi a taxonomia de Bloom. Então, você comentou aí que começou com as salas de recurso. Então, quando eu tive o primeiro contato, foi através de uma professora que trabalha com sala de recurso. Aí ela começou a comentar, né, para nós nas reuniões pedagógicas, assim, o que era repassado. E aí, tá, eu aí fui pesquisar, mas de certa forma a gente já trabalha com isso em sala. A gente só não entende que é sobre a taxonomia, que segue esses determinados níveis. Mas não é nada de novo. Nada do que algo que vocês já não trabalham em sala. Professora Andréia. Só comentar aqui, a gente teve um conhecimento da taxonomia em reuniões pedagógicas que a gente fazia na época da pandemia. As pedagogas pesquisaram sobre isso, repassaram para a gente, e depois a CED também forneceu cursos, né, através do Zoom, não é Zoom, do vídeo mesmo, né, do YouTube. A gente usava aqueles da CED na época da pandemia. Daí teve um sobre a taxonomia de Bloom, que eu gostei, e é como você disse, a gente aplica já, mas não sabia que tinha essa nomenclatura, né? Isso eu mesmo. sempre conheci. Legal, obrigada, professores, pelas contribuições. Então, vamos seguindo aqui. O próximo slide, então, eu vou apresentar um vídeo para vocês. Nesse vídeo, então, ele vai comentar sobre os 3 níveis, sobre os 3 domínios, né, da taxonomia de Bloom. Esses níveis, eles são o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Então, eles estão amplamente aí sendo divulgados e discutidos. E aí, nós vamos nos deter principalmente ao domínio cognitivo, que é o mais conhecido e é o mais utilizado. Então, nessa aula, a gente vai dar a definição melhor sobre esse domínio cognitivo. Eu vou passar agora o vídeo, então caso alguém não esteja ouvindo o áudio, pode interromper aí e para mim ver o que está acontecendo daí. Neste vídeo do Formadores em Ação, vamos falar sobre a taxonomia de Bloom, também chamada de taxonomia dos objetivos educacionais. A taxonomia de Bloom é um instrumento que auxilia a identificação dos objetivos ligados ao conhecimento, com a finalidade de facilitar os processos de aprendizagem. Serve para nos dar um direcionamento e explicar os porquês do que estamos ensinando aos nossos alunos. Surgiu através do resultado de um trabalho de uma comissão multidisciplinar, entre vários especialistas espalhados por diversas universidades dos Estados Unidos e, de certa forma, foi liderado por um psicopedagogo chamado Benjamin Bloom, por isso o nome Taxonomia de Bloom. Dentro da teoria clássica da taxonomia, encontramos 3 grandes áreas para o desenvolvimento dos indivíduos que são denominados de domínios: o domínio afetivo, o domínio psicomotor e o domínio cognitivo. A intenção é sistematizar o que quer que o aluno aprenda, do mais simples ao mais complexo. Hoje, vamos focar no domínio cognitivo. O domínio cognitivo está relacionado ao conhecimento, ou seja, suas habilidades intelectuais. De acordo com a taxonomia de Bloom, na versão clássica, são elencados os seguintes níveis: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Bom, essa foi a taxonomia original de Bloom, datada de 1956. Mais tarde, em 2001, um grupo de psicólogos, teoristas e pesquisadores da educação fizeram uma revisão dessa taxonomia, correlacionando os níveis de aprendizagem com a utilização de verbos. Desse modo, o nível mais básico, que seria o conhecimento,
os autores relacionaram ao verbo lembrar, onde o aluno reconhece e reproduz ideias e conteúdos. O nível de compreensão está relacionado ao verbo compreender. Aqui o aluno resgata o conhecimento aprendido e estabelece uma ligação com os novos conhecimentos. Em seguida, o nível de aplicação está relacionado ao verbo aplicar. O aluno aqui executa um procedimento, aplica um conhecimento entendido em uma nova situação. O nível de análise está relacionado ao verbo analisar. O aluno fragmenta a informação para verificar o que é e o que não é relevante. Segmenta em partes o mais e o menos importante. O nível de síntese, uma pequena modificação, os autores relacionaram ao verbo avaliar. Aqui os alunos estabelecem padrões e critérios de julgamento, sejam eles qualitativos ou quantitativos. E por último, o nível de avaliação está relacionado ao verbo criar. O aluno desenvolve novas ideias, novos produtos, novos métodos, novas formas de aprender. Focando no domínio cognitivo, é importante ressaltar que, apesar de ser representada como uma hierarquia, nunca foi explicitamente destinada a tratar níveis inferiores como menores que ou níveis superiores como melhores que. Em vez disso, os níveis mais baixos são fundamentais e aumentam progressivamente para níveis mais altos. A taxonomia de Bloom é uma teoria bem relevante para a educação. Por isso, vale a pena tê-la como subsídio para refletir sobre o planejamento de nossas aulas ou atividades que fazemos em sala e os níveis cognitivos que estamos desenvolvendo com nossos alunos. Tá, eu vi ali que o professor Lorenzo colocou que o volume estava baixo, mas eu até fui olhar aqui ver se tinha alguma configuração que eu poderia alterar, né? Mas caso seja necessário, depois eu envio novamente esse link para vocês estarem assistindo. Então, assim, a taxonomia de Bloom, então, ela é um instrumento, né, que auxilia a identificação dos objetivos ligados ao conhecimento. E aí, esses objetivos vai desde o mais básico lá, que ele comentou, que é o lembrar, até o mais complexo, que é o criar. E aí, o objetivo desses níveis aí de aprendizado tem por finalidade, então, de facilitar os processos de aprendizagem. Então, nada do que nós já vimos isso em sala de aula, já aplicamos essa taxonomia, talvez só nós não sabíamos o nome específico. Mas nada mais é, então, do que organizar esses objetivos para que o aluno compreenda melhor, né, determinado conhecimento, determinado conteúdo. E lembrando aqui, então, que a gente vai se deter, então, mais ao domínio cognitivo. Então, esse domínio cognitivo diz respeito à aquisição de um conhecimento novo, envolvendo duas dimensões, a do conhecimento e a do processo cognitivo. Então, como ele é dividido em dois, o primeiro balãozinho ali da dimensão do conhecimento. Então, ele se relaciona com o conhecimento que se pretende construir. E esse conhecimento pode ser organizado em 4 tipos: o factual, o conceitual, o procedimental e o metacognitivo. Essas dimensões aí, esses 4 tipos, por exemplo, a factual nada mais é do que os fatos, os acontecimentos, os elementos, as coisas concretas que acontecem. O conceitual, então, diz respeito às classificações, às teorias, aos princípios. Esse procedimental os métodos, as regras, as técnicas, os procedimentos, é o passo a passo, né? O procedimental. E o metacognitivo, então, está relacionado ao autoconhecimento, né? Ou seja, aquilo que se sabe e o que ainda é preciso aprender. Ainda em domínio cognitivo, nós temos ali no outro balãozinho a dimensão do processo cognitivo. Então, que é a forma como o conhecimento é adquirido. Vai da memorização à criação. Então, como fala ali, é a forma como esse conhecimento é adquirido ou também ele pode ser construído, né? E é esse conhecimento, então, utilizado para resolver problemas diários ou problemas eventuais.
Então, ele vai desde a memorização, que é esse estágio mais simples, até a criação, que é o estágio mais complexo. Acho que eu não comentei, né, no início, mas caso vocês queiram me interromper para fazer perguntas, questionar, incrementar alguma ideia, fiquem à vontade. Então, a dimensão do processo cognitivo nos auxilia a identificar quais níveis cognitivos podemos desenvolver com os nossos estudantes, facilitando a definição dos objetivos de aprendizagem e o planejamento das estratégias e abordagens que iremos utilizar para alcançar tais objetivos. Então, o vídeo, ele demonstrou ali como que é construído essa pirâmide. Tem alguns verbos ali que mais se destacam e os quais pertencem a determinados níveis. Então, o lembrar, como fala ali, é o nível mais simples, o criar o mais complexo. Claro que desses 6 verbos aí, tem alguns que a gente utiliza com mais frequência em sala de aula, né? Por exemplo, os 3 primeiros. O lembrar, o compreender, o aplicar. Mas aí, quem sabe os 3 últimos são verbos que a gente usa com menos frequência. Então, seria fundamental estimularmos os nossos estudantes, principalmente no criar, né? Porque, olha só, o criar é produzir um trabalho novo ou algo original. Então, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver nos nossos estudantes. O avaliar, então, é o justificar uma posição ou uma decisão. O analisar diz respeito, então, a fazer as conexões entre as ideias. O aplicar, então, diz respeito a usar a informação em situações novas. O compreender, então, é explicar ideias ou conceitos. E o lembrar, então, é o relembrar fatos e conceitos básicos, né, que é o nível mais simples. Todos são importantes. E aí, quando eu tô lá no criar, eu precisei das outras 5 ações para fazer o criar. Se eu tô lá no nível analisar, por exemplo, eu precisei das outras 3 de baixo para conseguir subir de nível, né, para mim estar lá no analisar. Então, um depende do outro. Esses 2 próximos slides, então, eles vão dar algumas dicas de como nós podemos utilizar. Dicas não, na verdade vocês vão só lembrar de atividades que vocês já fizeram e que vocês se utilizaram então desses níveis. Nós vamos ver os 4 primeiros níveis. Então, esses níveis, conforme eu comentei ali, eles são cumulativos, de modo que os níveis mais complexos contêm os níveis anteriores. Eles podem ser desenvolvidos ao longo de várias aulas, em sequências didáticas que podem envolver diferentes objetivos de aprendizagem. São várias as estratégias que podemos utilizar para promover o desenvolvimento de cada um dos níveis. Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas aprendizagens. Então, a primeira ali, que é o nível mais simples, é o lembrar. O estudante deve ser capaz de recordar ou reconhecer informações, ideias, que está com acento ali, e princípios. E aí, esse lembrar, ele pode ser substituído, vamos dizer assim, por outros sinônimos, né? Por outros verbos que têm o mesmo processo cognitivo, que seria o listar, o reconhecer, o identificar, o localizar, o descrever e o citar. Como em sala de aula nós podemos utilizar esse primeiro nível do lembrar, então? A partir de dinâmicas e práticas de estímulo da memória, exercícios de completar, exercícios de verdadeiro e falso, de relacionar colunas e de identificar informações específicas. Então, vejam, todos nós provavelmente já se utilizamos dessas estratégias. Então, nós estávamos utilizando a taxonomia de Bloom no primeiro nível, o nível do lembrar. Já no segundo nível, que é o compreender, então o estudante ele deve ser capaz de interpretar ou de traduzir informações. E aí, esse nível ele traz uns outros verbos de ação que nós podemos estar utilizando também nesse processo. É o relacionar, o explicar, o resumir, o parafrasear, o interpretar e o esquematizar. Como que se chega nesse segundo nível, então? A partir de quais estratégias?
Então, dinâmicas e práticas de fomento à interpretação, produção de resenhas, mapas mentais, gráficos e infográficos e apresentações orais. O outro nível, que é o terceiro nível, é o aplicar. O estudante deve ser capaz de selecionar, transferir e usar dados para realizar uma tarefa ou solucionar um problema. Os outros objetivos que nós podemos utilizar ali como verbos de ação é o utilizar, o implementar, o calcular, determinar, demonstrar, resolver. Esse terceiro nível é um dos que eu mais utilizo, eu como prof de matemática utilizo em sala, porque veja quais são as estratégias. Dinâmicas e práticas de estímulo ao pensamento lógico, resolução de problemas, jogos, desafios, gamificação, utilização de simuladores e resolução de problemas. São boas estratégias para essa categoria. O nível analisar, que é então o nosso quarto nível. É esses 4 que nós vamos ver hoje. Então, o estudante deve ser capaz de distinguir, classificar e relacionar pressupostos, hipóteses, evidências ou estruturas de um tema. Nesse nível, então, nós podemos substituir também essa palavra analisar por outras: diferenciar, categorizar, investigar, comparar, organizar, examinar. Quais são as estratégias adotadas? Então, dinâmica e práticas de estímulo à reflexão crítica, discussões, debates e seminários são estratégias que fomentam a comparação de semelhanças e diferenças, a argumentação e o contraste de ideias. Esse quarto nível do analisar, quem tem aula em projeto de vida utiliza bastante, porque o projeto de vida, então, ele traz diferentes estratégias, como os debates, né, a organização que quer que os alunos, então, eles exponham suas ideias, seus pressupostos, que eles saibam fazer prós e contras, semelhança e diferença. Então, é um nível bem utilizado nas aulas de projeto de vida, não que as outras não sejam, mas essa aqui era uma que eu iria dizer que se destaca. Então, essas 4 que a gente vai ver hoje, dos 6 níveis vimos 4. Eu tenho uma perguntinha aqui que eu gostaria que vocês me ajudassem na explanação. Então, professor, quais estratégias didáticas você utiliza quando seu objetivo é fazer com que os estudantes apliquem ou analisem um conceito? Então, o que vocês fazem lá na sala com os estudantes de vocês quando vocês querem que o aluno explique um determinado conceito, uma ideia, que ele aplique esse determinado conceito ou ideia? Como que vocês chamam a atenção dele? De que forma? Alguém poderia contribuir com nós? Ninguém? Oi, eu geralmente, quando a ideia é que eles analisem, pensem sobre alguma coisa, geralmente eu começo questionando alguma coisa. Geralmente não é muito fácil, porque eles gostam de conversar na sala, né? Mas eles não gostam de interagir com o conteúdo, geralmente. Então, uma das estratégias é pedir que eles fazer perguntas, esperar que eles respondam. E isso, claro, se há uma demora, assim, sobre aí instigando com outras perguntas ou remetendo a algum assunto que possa levar aquele pensamento. Hoje em dia, por exemplo, tem algumas coisas que ajudam, sei lá, meme, por exemplo, memes, coisas da internet, TikTok, Instagram, geralmente se você puxa esses assuntos, leva eles a pensarem sobre aquele outro. É claro que a minha área, por exemplo, aqui é projeto de vida, então eu acho que facilita, mas eu também sou da sociologia, então facilita um pouco. Imagino que para outras áreas seja um pouco mais difícil fazer isso, mas na área de humanas acho que é sempre bom começar um pouco por aí. Verdade. Professora Andréia? Tem, como foi trabalhado um tempo atrás, né, como disse o professor, fazer as perguntas certas, né? A gente trabalhou sobre as perguntas, né? Sim. E outra coisa também é dar um embasamento para eles, né? Levar alguma coisa sobre o assunto, para eles estarem analisando, e daí a gente, né, vai ver o que eles aprenderam, qual a ideia que eles chegaram, o conceito que eles vão formular
a partir daquele vídeo, daquela leitura, daquela reportagem. Ok. Mais alguém que gostaria de contribuir, professor Ricardo? Isso. Quando a gente trabalha bastante polêmica, por exemplo, como gênero, dá para ver bastante uma reflexão de alunos ou até uma comparação quando fala assim, por que não tem mulheres na política, se já sofreram algum certo de abuso, ou se um menino acha, por exemplo, se a mulher tem algum direito ou não, por exemplo, de ganhar o mesmo tanto do mesmo cargo de um trabalho. Polêmicas como essa, eles remetem bastante, trazem bastante referência quando trata dessa análise aí conceitual. Ah, legal. E aí é o que o professor, acho que foi o professor Lorenzo que falou, que aí esses debates, aí essa questão de para eles trazerem conceitos é mais na área de humanas mesmo. Eu, em exatas, eu já não consigo utilizar muito, assim, quando eu quero perguntar um determinado conceito, assim, um conceito matemático, eles já não conseguem me explicar em palavras. Mas se eu pedir para eles fazerem um cálculo sobre, talvez eles consigam. Então eu também preciso trabalhar mais esse ponto dos meus estudantes, né? Na minha disciplina em específico. Então, dando continuidade aqui. Uma boa estratégia para que os estudantes desenvolvam as capacidades de análise e aplicação é o debate por personagens. Nesse tipo de debate, o professor atribui diferentes papéis aos alunos ou grupos de alunos, e cada aluno, grupo, deverá desenvolver os argumentos a partir da visão do seu personagem. Assim, os alunos podem elaborar um conhecimento amplo da questão a partir de diversos pontos de vista e diferentes contextos. Essa representação aqui desse slide em utilizar a estratégia do debate por personagens, ano passado eu tinha uma turma de projeto de vida do primeiro ano e quem tinha provavelmente acredito que tenha feito. Então, lá em uma das aulas do RCO, pedia para fazer um júri simulado. E aí de um lado estava a Ucrânia, do outro lado a Rússia. Bem naquela época lá da guerra. E aí, então, eu fui dividindo, colocando, você vai ser o juiz, aí vai ter o advogado da defesa e o outro advogado da outra parte, vai ter 3 testemunhas, vai ter os jurados. Então eu fui dando personagens àqueles alunos, e aí eles iriam fazer como se fosse uma teatralização, né? Se preparar em questão de argumentação, assistir vídeos, por exemplo, como que é uma postura de um juiz, de um advogado, de uma testemunha, né, perante a um júri simulado. E aí eu fiz essa atividade, assim, foi bem bacana até, mas como eu acredito que foi a primeira atividade deles, né, fazendo essa teatralização, eles tiveram um pouco de dificuldade, sim. Inclusive, alguns não levaram a sério, aí eu fiz toda a gravação, né, tenho arquivado. Mas aí tem os alunos que davam risada, que não levavam a sério, que na hora de falar, né, não mantinham assim o personagem, faziam qualquer coisa, sabe? Coisas de aluno, né? E vocês têm isso aí também na sala de vocês. Mas foi bem bacana esse envolvimento de dar nome, né, aos personagens, assim, por exemplo. E aí também teve uma outra atividade em projeto de vida, que era para eles fazerem um debate argumentativo sobre o uso do agrotóxico, né, se era a favor ou contra, né, então trazer os prós e contra. Aí eu separei a sala em dois grupos, e aí, claro, que eles tiveram toda uma preparação antes, assim. Aí tinha, por exemplo, quem defendia os agrotóxicos. Então tinha lá um dono da empresa Bayer, por exemplo, tinha pessoas específicas, né, que estavam lá apoiando. Aí quem que era contra? Aí eu trouxe, dei nomes a personagens assim, tipo os camponeses, pessoas então que trabalhavam na agricultura sustentável, então para eles trazerem esses debates. Mas também, assim, eles não levaram muito a sério. Não sei se é a idade, o que tá influenciando, né? Mas tentei fazer atividade, mas não foi teve um aproveitamento tão bom quanto eu esperava. Mas eu acredito, assim, que vocês já fizeram atividades nesse sentido, assim, alguém queria compartilhar como é que foi essa experiência, se já fizeram, se não?
Eu já fiz sociologia, projeto de vida menos, né? Mas sociologia, geralmente, como sociologia faz parte do conteúdo da parte política, então geralmente quando começa a parte política, os alunos, a primeira coisa que eles perguntam é se vai ter debate. Mas eu não sei, eu não acho muito produtivo. Eu nunca fiz essa de encenação de personagem, nesse sentido eu nunca fiz, então não. Mas justamente eu não fiz porque a minha impressão é mais ou menos como você relatou, eles não levariam a sério, assim, pelo que eu tenho a impressão, ou pelo menos a maioria, né? Porque eles não me parecem que. é, Pelo perfil, eu trabalho só com ensino médio, então o perfil deles não é muito, em geral, esse de, eu vou levar a sério uma interpretação, né? Mas o que eu faço eu não acho muito produtivo fazer essa que é mais clássica, né, do debate, que é você pegar um tema, colocar a favor e contra, e aí instigar que eles pesquisem e aí debatam, porque minha parte da premissa é que a ideia nossa é produzir conhecimento, né? E, e eu acho que acaba virando mais uma rivalidade também quando a gente coloca esse debate de um contra o outro, né? Contra ou a favor. Então quando eu faço essas ideias de debate, geralmente eu parto da ideia de distribuir temas que tenham ou assuntos ou subtópicos que estejam relacionados àquele tema. E aí eu coloco eles para pesquisar, dou um prazo, né, de pesquisa. E aí a partir aí eles têm que apresentar, divididos em grupos ou enfim. Então, a partir disso eles pesquisam alguns temas, por exemplo, movimentos sociais que a professora mencionou aqui. Então, de repente eu distribuo movimentos sociais entre eles. Aí cada um apresenta seu movimento social. E a partir da apresentação dos colegas, se nenhum deles falar nada, claro, eu mesmo já começo a colocar algumas questões para a gente pensar juntos. E aí acaba virando um debate, mas sem essa ideia do ganhar ou perder, ou ser contra ou a favor, mas discutir os temas, né? Sei lá, como o professor de filosofia colocou também, de repente surgem discussões sobre como é que a gente percebe o racismo no nosso dia a dia, como é que a gente percebe, sei lá, o machismo, como é que a gente percebe outros problemas sociais, até mesmo da escola, da relação, às vezes até aluno e professor. Então, eu tendo a partir nos debates sempre dessa perspectiva. Primeiro uma pesquisa, não necessariamente na ideia de um confronto, de vencer ou perder, né, uma ideia, mas a ideia de primeiro você pesquisa algum tema e depois você compartilha ele, e a partir do compartilhamento a gente colocar questões para a gente pensar coletivamente. Ah, legal. Professor Tiago? Oi, boa noite. Eu acho que sigo também na geografia, tem alguns temas ali que conversam ali com a questão também da sociologia ali que o professor Rafael comentou. E também, alguns momentos a gente vê ele tem que, utiliza os debates em alguns momentos, mas é realmente essa questão da competição deles, que às vezes eu tento fazer a ideia de formar os grupos e tem tal tema, formo o grupo, mas eu sorteio, eu decido que aquele grupo ele é a favor ou contra, independente da opinião dos alunos, né? Porque essa questão dos personagens, você tem que, a princípio eu enxergo como projeto de um pouco mais de prazo, né? Às vezes vinculado com a disciplina de artes, se tiver a sorte de alguém de artes do colégio ser da área de teatro, aí ser para um aprofundamento maior mesmo, senão eles têm a complexidade, essa questão mesmo deles, um determinado tema, tem um grupo de 4 pessoas e os 4 são favoráveis, e eu decido que aquele grupo tem que ser contra. Então a gente já tem que pesquisar um pouco mais os argumentos contra e como que eles ainda, na hora do debate, eles se batem em, tipo, pensar contra o que, né, a gente trabalha essa questão do advogado. O advogado, pô, tu tá defendendo alguém ali que tu tem certeza que ele é culpado, mas o teu trabalho é defender e tentar que a culpa dele seja minimizada, ou que então mas funciona melhor, claro, ali segundo, terceiro ano do médio, quanto mais maturidade, às vezes quanto mais tempo você tem de conhecimento de turma, porque é uma turma que já deu aula no primeiro, no segundo, no terceiro, a turma já está ali mais engajada, que eu vejo que as questões ali, as propostas às vezes do RCO, elas têm alguma coisa interessante, mas no geral elas são muito aceleradas para a prática verdadeira, né, de sala, o tempo verdadeiro de sala de aula. O tempo de plataforma é uma coisa, o tempo de sala é outra. Exatamente isso.
Eu ia falar só antes da professora Janaína ali, para aproveitar o gancho do professor Tiago, essa questão do engajamento é diferente mesmo. Por exemplo, quem tinha projeto de vida ano passado e pegou a mesma turma esse ano, o engajamento nessas atividades, agora eles já vão estar mais acostumados nessa teatralização, nesses debates, nessas argumentações. Então é diferente mesmo. E não lembro agora o que eu ia comentar ali do final, mas depois, se eu lembrar que o professor Tiago comentou, eu falo. Professora Janaína? Pensando nisso de papéis, há algum tempo eu usava como fundamental que eles dramatizavam, por exemplo, a reforma protestante em história, né? Então, cada um recebia lá um dos reformistas e eles tinham que colocar, né? Um fazia uma entrevista, o outro era um jornal, né? Um telejornal e tal. Mas eu queria contar de uma experiência que eu tenho a residência pedagógica em história, e eles propuseram os residentes uma oficina de RPG, e eu fiquei no começo eu fiquei pensativa, eu falei, nossa, acho que não vai dar certo, né? Mas aí, quando eles aplicaram, no 3º ano, eles usaram 5 aulas fazendo a oficina e eles não conseguiram terminar. E aí foi interessante, porque eles trabalharam a presença do negro no tropeirismo no Paraná. Então, eles criaram lá, uma negra tinha sido presa, acusada de um crime lá, que estava matando o gado do fazendeiro. Então, e foi bem interessante que eu falei, não vai produzir conhecimento com isso, né? E eles conseguiram, sabe, pensar o que foi o tropeirismo, relacionar com a essas relações de poder, foi bem interessante. Então, talvez, né, eu tenho que rever isso, né, se eu consigo, se é uma coisa minha, né, porque achei que funcionou bem. Claro que aí, como disse o professor Tiago, né, isso são situações esporádicas, porque o nosso ritmo conteudista ali engessado, não dá tempo da gente ficar inventando essas coisas, né. Mas achei que foi bem interessante. Era isso que eu ia falar mesmo, que o professor Tiago comentou ali dos conteúdos do RCO, né? Porque às vezes uma aula que a CED prepara, às vezes não dá tempo em uma aula, né? Às vezes vai 2 aulas, às vezes o nível que os estudantes estão não consegue acompanhar aquela aula. Aí tem as plataformas, então era isso que eu ia falar que tinha acabado esquecendo, exatamente. Olá, professora Janaína. Deixa a gente ver. Que lindo! Meu Deus, que fofo! Então vamos lá. Aí aqui no slide seguinte tem um exemplo, que é uma atividade que já foi aplicada em projeto de vida, quem tem no 1º ano, que é uma aula sobre frustração e superação de desafios. Então aqui dá um exemplo, né, de uma turma, que é para ela ser dividida em 4 grupos ali. Aí é para os grupos representar em forma de como se fosse uma teatralização mesmo, né? Aí traz 4 temas, ó. O primeiro, então, é uma jogadora de futebol de sucesso que tenha vindo de uma família carente. Então, é para as pessoas teatralizarem isso. O segundo grupo pode representar uma pessoa idosa que esteja cursando a universidade. O terceiro grupo pode trazer o ponto de vista de uma adolescente com dificuldades de relacionamento familiar. E o quarto grupo pode representar um jovem adulto que está iniciando sua carreira profissional. Então, esses exemplos aqui dessa utilização de prática é de uma aula do RCO mesmo aqui, que dá exemplos, então, das pessoas estarem fazendo determinados personagens, né, para trabalhar e apresentar os diferentes argumentos, as causas e as consequências que apareceriam em cada grupo. Falando em grupo, então, agora vai ser um momento que a gente vai se dividir nos nossos pequenos subgrupos. E aí, nesses pequenos subgrupos, vocês vão analisar uma aula do RCO e olha o que vocês vão fazer. Então, primeiramente, vocês vão dar uma olhada geral na aula e vocês vão lá no objetivo da aula e vão identificar em qual nível cognitivo ela está. Por exemplo, deixa eu voltar aqui na nossa pirâmide. Alguma aula
essas duas aulas que vocês vão receber, ou vai estar no nível do lembrar, ou do compreender, ou do aplicar, ou do analisar, ou do avaliar, ou do criar, né? E ela pode aparecer sob diferentes verbos. Por exemplo, aqui, ó, do lembrar, ela vai, talvez essa aula do RCO esteja aparecendo com outros verbos, listar, reconhecer, identificar, entende? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é olhar essa aula do RCO, vão lá nos objetivos e vão ver em qual nível que tá. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ou no sexto. Então, essa é a primeira pergunta que vocês vão me responder quando vocês voltar. Depois disso, olha o que vocês vão ter que fazer. Agora é como se vocês mudassem o objetivo dessa aula. Então, vocês vão escolher um novo nível agora de complexidade. E o nível tem que ser ou o aplicar ou o analisar, tá? Então, naquele verbo lá do objetivo da aula, agora vocês vão colocar ou o verbo aplicar ou o verbo analisar. E aí, mudando esse verbo, vocês vão ter que adequar, então, diferentes atividades. Aí, ó, vocês podem se basear nesse slide aqui, ó. Porque esse slide, então, tem o verbo aplicar, tem o verbo analisar, e aqui já tá dando até algumas dicas de estratégias de como vocês poderiam estar fazendo atividades. Ó, dinâmica, jogos, problemas, reflexão crítica, discussões, debates, seminários. Então, vocês podem se basear nesse slide aqui depois para estar organizando quais atividades, quais estratégias vocês fariam para aquela determinada aula. E aí, por fim, vocês podem registrar isso num documento, um documento doc ou em uma apresentação e depois de 20 minutos, a gente volta aqui para a turma, então, e aí vocês vão fazer a explanação, tá? Então, só repetindo para ver se vocês entenderem, aí vocês já vão para os subgrupos. Vocês vão abrir uma aula do RCO, por exemplo, a turma aqui de vocês, ó, o grupo 1 e o grupo 2 vai abrir sobre a aula 8 do RCO. Deixa eu já até enviar aqui o link para vocês irem abrindo. E o grupo 3 e o grupo 4, então, vai apresentar sobre a aula 17, tá? Então, ali tá os nomes de vocês, acredito que todos estejam ali, né? Acho que tá todos os nomes. Só não está presente, pelo que eu olhei aqui rapidamente, a professora Viviane Genaro, mas ela me avisou que vai participar amanhã. Então, aquele grupo vai ficar sem aquele integrante. Então, oi? Boa noite, gente. Eu sou a... E eu também, professora, que estou fazendo aula. Ah, é verdade. Isso, a professora Gilda, então, pode participar no grupo 4. Que ali, daí, como faltou uma professora Viviane, então você pode participar ali, tá? Já vou enviar o link das Meets para vocês. Então, só recapitulando o que vocês vão ter que fazer mesmo. Vão, então, cada um escolher a sua aula do grupo. Vocês vão olhar o objetivo primeiro da aula, ver em qual nível que tá, se é aquele do lembrar, do compreender, do criar, do avaliar, aqueles níveis lá, no qual nível que tá. Depois que vocês identificarem isso, então vocês vão mudar esse verbo, vão escolher outro verbo. Agora vocês vão escolher do nível do aplicar ou do analisar. Então é desses dois. Então para isso vocês se baseiam nesse slide aqui. Até se alguém quiser tirar um print daí para depois ter de fácil acesso, né? Que daí vocês podem se basear nele para pegar quais seriam as estratégias que vocês vão fazer para aquela determinada aula. E aí vocês podem registrar isso num documento ou só podem falar oralmente depois. Então, 20 minutos para isso. Agora deixa eu enviar aqui as turmas para vocês. Então, a professora Gilda vai entrar no grupo 4. Então, já enviei ali do grupo 1 e do grupo 2. Agora, grupo 3 e grupo 4. Vamos combinar aqui de voltarmos 9h15 para as discussões finais. Claro que eu vou entrando nos grupos ali, às vezes vou vendo se vocês estão com dúvida ou não, às vezes eu posso interromper ou não. Daí, se eu ver que vocês estão com dúvida, eu interrompo para ajudar, senão eu vou deixando vocês fazerem, e aí vou passando nos 4 grupos. Então, agora vocês podem irem se deslocando para esses grupos. 9h15 nós voltamos aqui. Quem tá pelo computador é só desligar aqui o microfone e a câmera, que daí não dá interferência com a outra Meet.
E aí eu vou entrando ali também para ver se vocês estão conseguindo já entrar nas meets. Então, 9h15 a gente conversa por aqui. Alguém tá com uma dúvida antes de ir para esses subgrupos? Tranquilo? Então, qualquer coisa eu vou passando nos grupos e tirando as dúvidas de vocês. Ah, professora Raquel? Professora, a senhora pode voltar o slide? Porque eu não consegui tirar o print. Peraí, volto, sim. Tá bom, obrigada. Esse aqui? Isso. Aham. Deu certo? Deu, obrigada. Ok, de nada. Tudo bem? Olha nós aqui de novo. Tudo bem. Olha nós aqui de novo. Não, só que não estão desfalcada hoje, né? Hoje Deixa não. a apresentação de slides. Aí. É essa mesmo, prof? Para mim ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que é. Aberto outra, eu tô ficando louca. Não, peraí, é que eu fui lá no... Eu peguei lá no... Eu abri aquela que ela mandou aqui. Qual que é? Então abra aí, deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu só ver, porque eu tô ficando meio louca, professora. Eu não sou referência. Ó, projeto de vida, segunda série, aula 8. É essa, então. Uhum. Ah, tá. Eu abri a do direito. Eu tô ficando louca mesmo. Peraí. Desculpa. Não, imagina. Aí. Quer ver? Deixa eu só voltar aqui. Ó. Aula 8. Revolução digital e o trabalho. Ó, daí. Tô mouse. Pelo objetivo, já dá para ver, né? Sei lá, ao invés de ser em dupla, poderia propor uma apresentação de grupo, sei lá, uma coisa. Mas basicamente acho que daria pra fazer o que eles pedem para os alunos se reunirem em duplas e discutir. Não tem possibilidade de desembarcar. Eu acho que analisar é o que cabe mais mesmo. Todos os dias. Este ponto, do meio-dia Paraná, às 11h45. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente pegou primeiro ano, uma aula do primeiro. Mas, ó, na outra Meet, a prof deixou aqui, ó, a tela pra gente. É, verdade. E aí, gente? Vocês querem que eu apresente aqui o slide? Fique à vontade, Renato. Tá. Ó, vocês querem que eu mostre os verbos? Isso. Tá, mas aí o que é para a gente fazer? Para a gente inverter ou criar um plano novo, uma aula nova? Vocês estão conseguindo ver os verbos? Então, compreender eu vi ali. Que é o mesmo que resumir, explicar. Não é nesse entrar na Meet da prof aqui, Ana. Ela deixou ali o é verdade.
aplicar. Isso é baseado e analisar. O estudante deve ser capaz de selecionar, transferir e usar dados para e também teve a queda, né, na mão de obra, né? Substituição, na verdade, que foi esse aqui mesmo, esse slide que eu trabalhei. É bem esse aqui, então, é isso mesmo. E a tecnologia, ela tem muita contribuição, mas daí também tem essa do desemprego, né? Tem os aspectos negativos. Eu acredito que o aspecto negativo hoje em dia ele já esteja mais amortizado, porque daí já se formou uma classe que trabalha, né? Então, se a gente for analisar a gente como, sei lá, o aluno ali mesmo, eles falaram bastante disso, professora, hoje a gente não sente isso mais, né? Esse medo. Não sente, mas ainda está, né, dentro das possibilidades, né, de cada vez ocorrer mais essa substituição, né, da informatização pela mão de obra. Então, daí casaria assim, no analisar, no investigar. Oi, esse grupo aqui conseguiu entender a atividade? Precisa de alguma ajuda? Tranquilo, acho que a gente já decidiu mais ou menos o que vai ser proposto. Tá. Então, tranquilo, ok. Vou passando nos outros grupos. Eu acho que uma discussão, acho que cabe bem ali, né, no objetivo ali, né? Sim, porque daí vai ter que falar, né, o mercado de trabalho, ele fala da remuneração, tem os pontos positivos, né, e negativos, então acho que dá para colocar como uma discussão mesmo. Porque aqui fala para eles como atividade, aqui nessa daqui, vamos ver, para eles se refletirem, né? Como é o mercado de trabalho, remuneração, então acho que fazer um debate, né? Um debate, acho que seria bem interessante. Eu acho que sim. Analisar, né? Daí seria, no caso. Analisar, isso. Porque daí eles vão comparar, né? Fazer uma comparação, né? Da categoria, né? A gente está falando categorizar. Então já dá para usar 2, né? Isso. Eu acho que cabe, então, ali a discussão mesmo, né? Oi, só entrei aqui rapidinho, vocês precisam de alguma ajuda? Entenderam como que é para organizar a atividade? Tá tranquilo? Então, só para a gente ver lá no primeiro qual que é, que nós não temos o primeiro lá. Acho que você deixou só o segundo, né? O slide para a gente ver. Vocês agora querem qual o primeiro? Que a gente colocaria, né? Peraí. Eu queria ver o primeiro, daí. Você quer... Deixa eu mostrar aqui, então. Calma. Deixa eu ver. Tem 5 Meet abertos aqui. Deixa eu achar. Tá. Você fala desse aqui ou você quer a pirâmide? Isso, Esse? Acho que é a pirâmide, né? Tá. Porque você quer que a gente identifique, isso, né? Essa aqui, é, né? então. Essa, né? Então é essa, Deu certo? Beleza. É isso mesmo. Tirei a foto. Tá. Então, vou passando nos outros grupos, daí lembrando que 9h15 a gente volta para a Meet principal. Tá, beleza. Até depois. A Polícia Federal vai agora relatar... Então, ali, eu... Conhecer a natureza da profissão e a atuação do profissional de direito. Utilizar... Fala, professor. Desculpa interromper aí, Celda. Daria para a gente usar o mesmo exemplo que ela deu de um debate de personagem. É isso que eu pensei ali. Daí vai entrar em... a gente pode copiar. Eu acho que daí vai entrar em demonstrar, né? Ou demonstrar, utilizar.
É aplicar, não é? né? Pode simular ali uma... Ai, gente, como é que fala? Um fórum, sei lá. Como é que chama? Um seminário? Um Não, júri, porque aqui tá falando é atuação do debate, não. profissional de direito. um júri Aí simulado. a gente do profissional poderia de usar o direito. modelo dela, né? Por exemplo, falar de uma pessoa que está sendo condenada porque roubou a galinha porque está com fome. Isso. Né? Aí jogar uns lados que é a favor, uns lados contra. A gente Boa. podia usar esse exemplo dela. A Ana Paula colocou ali júri simulado. Então. Aí, ó, estamos É aquele que defende e aquele que acusa, né? ASDFG, cedilha LK, JA. Eu lembro. O que eu perdi aí, que eu só peguei o final, mas achei que era bem interessante, prof. Andréia. Ah, não, é de como é que a gente fazia a datilografia, né? Ah, Eu decorei, sim. né? E algumas profissões, prof, estão deixando de existir. Ah, é, né? Deixa eu abrir aqui um em branco. Aqui, vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa? Estão conseguindo fazer atividade tranquilo? Tá tudo certo. Ah, então Estamos beleza. tirando. Ok, então vou passando nos outros grupos, aí lembrando que 9h15 a gente volta lá para Meet principal. Não sei se algum de vocês... Ah, não. Professor. Mas aqui, pelo que eu entendi... Mercado de trabalho e a remuneração média da profissão, não sei o que e tal. Sabe? Colocar assim uma realidade, jogar um... Porque o que vem acontecendo ultimamente é que a maioria de nós estamos desestimulando a continuidade da nossa profissão, é ou não é? Verdade. De repente, a gente pode também entrar num debate sobre essa questão que nem o Ricardo comentou ali Mas aqui eu entendi que é a profissão de direito. Então, isso ela é só do direito. Isso. Lá na frente, ó. A profissão do advogado, né? Eu pensei que eles eram Não, três assim, hipóteses. Desculpa. O que a pessoa que faz o direito pode ser? Então, eles não têm conhecimento que pode ser delegado, Professor de direito. pode ser promotor, que pode ser juiz, não pode ser defensor público. Advogado, delegado, escrivão. Né? Pode ser professor do curso universitário, mas assim, quando fala direito, a pessoa já pensa advogado, mas tem outras ramificações ali da minha filha, o sonho dela é ser promotor. Nossa, só que legal. Desde os 12 anos. Que bacana. Vamos ver. Que tem muito mercado e pouco profissional. Isso. Esse é um mercado que ainda está em aberto. Mas aí envolve exatas, matemática, então daí também tem toda uma estrutura, né? E um perfil desse profissional para atuar nesses setores. Das inovações tecnológicas. Sobre o mundo do trabalho. Aí depois a gente coloca lá que a gente vai colocar analisar. Espera aí. Isso, analisar. Deixa eu pôr tópico. Isso aqui.
são as necessidades deles, assim. Eles foram lá para procurar orientação jurídica. De acordo com as necessidades, né? Exatamente. Eles têm. Então, compreender o cenário geral do mercado de trabalho e a remuneração média daí fica bem claro essa questão, em vez de a pessoa ser um advogado, ou até mesmo a pessoa pode fazer o curso de direito e não passar na OAB e vai ser simplesmente um assistente de advogado, uma coisa assim. Então, mas só que agora a gente tem que mudar esses verbos, né? Então, conhecer... Volta lá no aplicar e analisar lá para a gente ver se a gente coloca alguma coisa lá daquele... Utilizar, acho. Quer que eu tire aqui o meu? Pode ser, aquele que tem do aplicar e analisar, né? Que ela pediu para a gente utilizar. É a Raquel que tem esse. Não, do aplicar, ele está no outro... Não? Ele está no outro... Acho que a Raquel tirou lá, não foi, Raquel? Não, aquele é outro. Aquele que está no livro de compreensão. Tá, peraí que eu já... Aquele outro é o aplicar e analisar que a professora deixou. A prof colocou de novo lá da outra Meet. Dá uma olhadinha lá na outra Meet. É verdade. Implementar, calcular, determinar, demonstrar. Então, esse primeiro, eu pensei em demonstrar também. Ou no analisar lá, tem o diferenciar. Então, aquele segundo item lá que a gente estava vendo, do conhecer lá o salário e as diferenças e tal, né? O diferenciar se encaixa fácil, né? A gente diferenciar ali um sucesso de um profissional, de um acadêmico de direito e, né? Não sei se a gente pode determinar como sucesso o cara atingir. Tecnológica, na revolução tecnológica. Daí, estratégias. Lá diz que as estratégias seriam dinâmicas e práticas de estímulo à reflexão crítica, discussões, debates, seminários que fomentam a comparação de semelhanças e diferenças, no contraste de ideias. Compreender, analisar. Como é que a professora Cláudia tinha falado? Lá da questão dos pontos positivos e negativos, e daí a gente vê a questão das profissões que não tem mais. Como é que podia colocar ali? Deixa eu aumentar essa letra para ficar melhor. Aqui tá 15. Tô lembrando aqui. Peraí. Comparar. Deixa eu ver aqui. As profissões. Acho que ali é acerca das mudanças, né? Dar o contexto histórico acerca das mudanças ocorridas na era tecnológica. Vamos tirar a palavra revolução, vamos colocar era tecnológica. Analisar o contexto histórico acerca das mudanças ocorridas. Das mudanças ocorridas era tecnológica. Na era tecnológica. Casou melhor. Acerca junto? Não sabia. Acerca das mudanças. Isso. Deixa eu ver aqui se eu coloco um desenho. Posso pôr uma figurinha. Tá, quem que vai ser o porta-voz? A Raquel de novo? Não, eu não. Raquel. Não. Claro, você que tem o bastão aí do projeto de vida, nós somos bem perdidos. Eu passei meu bastão, tô até...
os impactos positivos e negativos desse processo da tecnologia no mercado de trabalho. Por exemplo, aí no caso, eu sou meio prolixa, a mão de obra, né, que estancou, que não teve mais, foi substituída, e as outras que tiveram que se especializar para poder acompanhar. Deixa eu resumir isso. Ó, eu comecei ali, ó. Quiser dar uma... Analisar os impactos. Oi, só vou interromper vocês aqui. Finalizem aí essa discussão, nós esperamos vocês lá na Meet principal já. É mesmo? Ajuda aí. Oi. Então, o grupo, acho que é o grupo 1, se não me engano, ele tá finalizando as discussões. Mas aí, se tem algum grupo que já poderia ir apresentando para nós, por gentileza? Tá bom. Eu acho que eu falei tudo com o microfone desligado. Eu estava falando aqui. Quem que poderia começar apresentando para nós aqui no grupo? Grupo 1, 2, 3 ou 4? Pode ser o grupo 2? Pode ser o grupo 2, então. A gente foi bem. Tá, a gente pegou a aula 8, na verdade, de certa forma, a aula já meio que estava moldada pro nosso tema, porque impacto da tecnologia no mercado de trabalho. Sim. E a única coisa ali começava com compreender, a gente achou que seria mais interessante só alterar para analisar, porque nesse sentido até, do jeito que a aula foi estruturada no RCO, não teria até tanta diferença assim. E basicamente a nossa ideia era que os alunos, para analisar, claro, eles teriam que pesquisar sobre o impacto dessa tecnologia no mercado de trabalho, e a ideia seria propor então uma apresentação e um debate entre eles. Aí a gente pensou em algumas coisas, poderia ser por setor da economia, por exemplo, como é que a tecnologia afetou o setor primário, secundário, terciário, ou poderia ser a partir de coisas mais recentes, como o que se fala muito hoje na sociologia, que seria a uberização do trabalho, né, que essa tendência do trabalho via aplicativos, que tipo de profissões que estão sumindo por conta da tecnologia, que tipo de profissões estão surgindo por causa da tecnologia. Então, a partir dessas questões, a ideia seria que eles pesquisassem e trouxessem esses debates para a gente pensar, então, aí analisar a tecnologia no mercado de trabalho de hoje. Bacana. Já que foi o grupo 2, então, que apresentou, será que o grupo 1 poderia apresentar também? Porque é a mesma aula. Tá ok. Deixa eu... Posso projetar, prof? Claro, pode projetar. Deixa eu parar, então, eu de apresentar. Peraí. Isso. Minhas colegas. Dá pra ver? Tá muito pequeno? Tá bom, o tamanho pra mim aqui consigo ler certinho. Mas se quiser aumentar mais um pouquinho, fica melhor ainda. Minhas colegas. O que vocês podem contribuir? Que o nosso é a mesma aula, tá ali, né? E daí o nível 2, porque é compreender o objetivo, né? Daí a gente colocou igual a eles, né? Analisar, que seria o terceiro nível, né? Que a gente colocou. E as estratégias, até na própria aula já tinha, né? Analisar os impactos positivos e negativos no mercado de trabalho, ver as profissões que estão desaparecendo, as que estão surgindo. Não sei se a professora Daiane quer falar, a professora Cláudia, que também já aplicou essa aula. O colega falou também, muito interessante, a questão da uberização, tá?
e principalmente no como foi proliferado esse processo a partir do período pandêmico. Também seria interessante fazer essa análise e também a importância do empreendedorismo também nesse período, né? Como que as pessoas tiveram, né? Foram obrigadas a empreender para poder sobreviver. Eu acrescentaria mais essas questões. Então é isso, pessoal. Alguém quer colocar mais alguma coisa? É isso, prof? Isso. Então, o grupo 1 e o grupo 2 ficou com a aula 8, né, do RCO, então, que trabalhava sobre esses impactos de todas as inovações tecnológicas. E isso que a professora Daiane colocou é bem pertinente, né, porque depois desse processo pandêmico aí, até nós mesmos, né, professores, começamos mais a utilizar essas ferramentas tecnológicas. E o quão impactante foi isso, né? A gente não sabia abrir uma Meet, não sabia compartilhar um documento, né? E isso acabou dando alguns transtornos. Mas então essa aula era sobre tecnologias. O grupo 3 e o grupo 4, então, ficou sobre agora me sumiu o nome, direito, né? Vocês ficaram ali sobre essa formação. Quem que gostaria de começar? Me deixaram de porta-voz hoje, então deixa eu falar aqui. Viu? Eu achei engraçado gente, porque... Nossa, aqui nos objetivos. Ricardo, deixa eu falar. Aí a hora que eu fui fechar a Meet de vocês, né, era bem no momento que você estava, assim, numa discussão. Quem que ia ser o porta-voz hoje? Ah, não. Eu já apresentei a aula passada, eu já fiz isso. Eu peguei bem esse finalzinho e achei bem interessante. Então, já que você foi escolhido, então nos apresente sobre a aula de vocês. Sim. Ó, aqui nos objetivos está conhecer a natureza da profissão e atuação do profissional de direito, compreender o cenário geral do mercado de trabalho, a remuneração média da profissão e refletir sobre a importância dessa profissão e a possibilidade de escolher tal carreira. Então, essas palavras conhecer, compreender e refletir, como é relacionado ao direito, a gente achou bastante pertinente usar o investigar ou mesmo comparar. E a aplicação, a gente vai copiar um pouco daquilo que é para simular ali um jurado, tendo os personagens fazendo a favor, né, de um réu ou contra, com promotoria e tudo. Assim, eles conseguem fazer essa investigação do direito do trabalho. Alguém do grupo aí quer complementar mais alguma coisa? Você viu que eu fui rápido na hora de explicar, né? Eu acho que seria mesmo isso, prof. Tá. A gente não teve tempo de montar uns slides, porque sim. Foi uma discussão gostosa. Tranquilo. Que a gente teve ali. Teve até participação de jurados, né? Tem gente que participou dos jurados no nosso grupo aqui. Aí a gente estava debatendo isso. Essa experiência é muito boa. Fala, Raquel. Não, eu posso complementar com os verbos aqui que eu anotei, que nós discutimos. Então, conhecer por demonstrar, trocar ele por demonstrar, porque daí a partir do júri ele vai além só do conhecer, que é bem mais superficial. O compreender, nós trocamos por investigar. Então, foi pensado, sugerido, eles fazerem entrevistas, mas dependendo da realidade da escola. Então, dependendo da escola, eles podem procurar o entrevistado ou o professor leva um profissional da área para eles entrevistarem. E o refletir por diferenciar. Então, verificar se eles tiveram a capacidade de diferenciar as diferentes atuações da profissão. Se eles conseguiram compreender que pode ser delegado, advogado, juiz, né, qual a formação, qual que é o processo de entrada ali, né, para essa profissão. E a remuneração também. Essa parte aí. Mesmo eu não sei se pode... Desculpa, professora, eu não sei se pode, porque eles são de menores, mas levar para assistir uma audiência também seria interessante, né? Então, era bem isso que eu ia falar, que o grupo anterior a vocês, os das 18 horas, comentou que uma professora se organizou para levar os alunos até um fórum, e aí teve a presença do juiz lá, ele apresentou todo o lugar, inclusive, aí essa professora já tinha feito esse júri simulado na sala com os alunos,
Aí ela quis fazer novamente lá com a presença do juiz. Então eles fizeram um júri simulado lá no próprio fórum mesmo. Então foi bem bacana. A experiência que o grupo das 6 horas comentou. A professora Daiane, acho que eu interrompi. Assistir a audiência não pode. É, assistir a audiência não pode, que eu sou da área também do direito, tá? Não pode assistir a audiência porque o aluno é de menor. Mas levar para conhecer o fórum, conversar com os profissionais, isso pode. Sim. Tá? E eles gostam bastante do júri simulado, mas antes de propor o júri simulado, tem que trabalhar pelo menos ali com os princípios, os direitos fundamentais constitucionais, principalmente o artigo 5º da Constituição. Daí, depois que você faz esse trabalho, daí você pode propor um júri simulado e sempre colocando ali os critérios, né? Nunca ferir os direitos humanos e assim sucessivamente. Você tinha que fazer parte do nosso grupo, Daí. Eu tive uma aula aqui também de direito agora também. Legal. Sobre o outro grupo, não vai dar tempo de apresentar pra gente não se estender muito, tá? Mas assim, então essa dinâmica da reunião Taxonomia de Bloom nós vamos dar continuidade na próxima aula. E aí, para quem não fez a implementação, essa é uma aula também que vocês podem estar pensando em atividades, então, que envolvam esses níveis de desenvolvimento para fazer a implementação de vocês, tá? E aí, no finalzinho dos slides ali, vocês só teriam, então, para concluir que nessa aula da taxonomia de Bloom, então, ela permite uma maior clareza no desenvolvimento dos objetivos. Então, qual objetivo utilizar para cada atividade proposta ou para aquela sequência didática ou então para aquele conteúdo em específico. Essa taxonomia ela possibilita a elaboração e a organização do trabalho pedagógico com foco nos objetivos de aprendizagem. No final desses slides que vocês recebem lá no Class e também ali no WhatsApp, tem as figurinhas, né, da nossa reunião, então que vocês podem estar colando as figurinhas de participação. E aí vamos fazer a nossa foto final e aí ver se alguém tem alguma dúvida, senão a gente encerra. Deixa eu tirar um print aqui, se alguém puder tirar um print também. E aí finalizamos mais uma reunião. Somente 2, agora então para as próximas, e a terceira então vai ser o relato de implementação de vocês. Alguém tem alguma dúvida para esclarecer nesse finalzinho? Professora, eu posso dar o meu relato semana que vem. Ah, legal. Então já vou anotar aqui que a professora Daiane vai apresentar. E a aula hoje estava, prof, show de bola. Ah, que bom que vocês gostaram e obrigado por todas as participações e experiências que vocês trazem, que é isso que a gente vai tendo ideias, né? Tipo, a professora Daiane falou sobre alguma coisa que eu também agora vou fazer nas minhas aulas. Então, essa troca de experiências que é válida. Então, boa semana para todos, nos vemos na próxima quarta. Dúvidas me mandem lá no privado ou no grupo. Até mais, boa noite para vocês, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau. Professora Ana, a semana passada eu perdi a hora de entrar. Sim, eu vi aqui. Perdi a noção completamente, estava corrigindo. Aí, quando eu olhei, já era 8h20. Então, aí eu achei melhor não entrar. E só que também acabei voltando, corrigir meus trabalhos aqui dos alunos e também esqueci de avisar. Tá, mas não tem problema. Porque daí, inclusive, eu fui olhar aqui depois, você não tinha nenhuma falta até então, né? Então, aquela falta da semana passada, acredito que não vai interferir na relação da sua certificação final. Tá bom, então, professora. Então, tá Obrigada, bom. Até mais, imagina. Boa noite. Professora, não esquece da minha presença, hein? Pode deixar. Já anotei na turma das 6 horas. Obrigado, Gilda. Tchau. Tá bom, tchau, tchau.